Fala galera, aqui é o Will Detilli e hoje, como eu prometi no último vídeo, vou trazer aqui entrevista com um grande especialista no mercado financeiro, porque, como eu disse, um jeito muito eficiente de você melhorar a sua vida financeira, é através do mercado financeiro, através de investimentos. Você fazer isso com inteligência, você realmente traz mais dinheiro para a sua vida. E como a gente já conversou também no último vídeo, ganhar dinheiro sempre melhora a nossa qualidade de vida, te dá liberdade, te dá opções. A felicidade não gira em torno disso, mas a nossa vida sempre melhora quando a gente é mais próspero. Então, se eu fosse vocês, realmente prestaria muita atenção nesse vídeo. A gente vai falar sobre muita coisa, vai ser um vídeo longo, mas vai ter informações valiosíssimas, tá? Para vocês entenderem melhor como funciona esse mundo do mercado financeiro, dos investimentos, de como funciona o dinheiro em si. E outra coisa importante para falar é que durante esse vídeo vai surgir muitas dúvidas em vocês, porque nós vamos falar de muita coisa. Eu quero que vocês deixem perguntas aqui nos comentários. Então, sem vergonha, sem dó, surgiu uma dúvida daquilo que a gente está falando no momento, deixa aqui nos comentários, porque já vai ter um outro vídeo para a gente responder vocês, ok? Fala, Jonas, como é que tá aí? Oi, tudo ótimo, graças a Deus. E como é que você tá por aí? Show de bola, Jonas. Eu acho que essa entrevista vai ser muito importante, eu vou começar falando com você. Eu acho que muita gente aqui que está acompanhando o canal ainda não se deu conta, quer dizer, na verdade se deu conta, mas ainda não está fazendo muita coisa, E a pessoa não está tão ciente da importância de ganhar mais dinheiro, Então, quando a gente fala, você quer investir, você quer poupar com mais inteligência, e a pessoa tá legal, tudo, mas será que essa pessoa está ciente o quanto é importante você ter mais dinheiro? Será que essa pessoa está ciente o quanto de valor você tem quando você está com mais qualidade de vida? Então, eu queria que você falasse um pouco, você que é um cara que está tão conectado nesse mundo, quando que você teve interesse, por ganhar mais dinheiro? Se foi desde criança, se já veio de educação dos pais? Quando que você viu a importância de ter mais vontade de ficar mais próspero? Bom, antes de mais nada, obrigado por ter me convidado. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, eu acho ele muito importante. E na minha vida isso começou cedo. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, estourou Star Wars, o filme, aquela loucura toda e tal. E eu estudava num colégio de elite em São Paulo, ali o Santa Cruz, e tinha os amigos, todos eram muito ricos, tal, e eu era o único que não era ali, E eles ficaram muito fanáticos, E alguns deles trouxeram uns catálogos dos bonequinhos que vendiam do filme, E ficavam malucos, todo mundo competindo, quem é que tinha os melhores bonequinhos, tudo tal. E eu via um bonequinho ou outro, Eles viajavam para fora, traziam, ficavam uns mostrando para os outros. E eu percebi que aquilo ali dava status, para a molecada. Eu mesmo queria ter os bonequinhos, não tinha como. E aí eu conheci um outro amigo que morava no meu prédio, que o avô dele trazia um monte desses bonequinhos para ele, e ele não dava o menor valor, porque ele não gostava do filme, não tinha assistido. E um dia, fazendo umas trocas, eu comprei todos os bonequinhos que ele tinha, eram uns 30 bonequinhos, paguei, acho que foi coisa de R$1 cada um, assim, e levei para a escola e comecei a vender para os garotos ricos lá da escola. Aí cada um me pagava R$50, R$100, dependendo do bonequinho, Já teve um puta lucro aí. Foi meu primeiro empreendimento, Pô, você teve uma puta rentabilidade nesses bonequinhos aí. Foi, mal sabia eu. Se eu soubesse calcular a rentabilidade naquela época, não tinha saído desse ramo até hoje. Show de bola. Bom, então quer dizer, você já era uma criança diferente, você já tinha visão de negócio, visão de ganhar dinheiro, Você já tinha essa mentalidade. Olha, eu tinha sim, mas ao mesmo tempo, depois, ao longo do crescimento e tal, da adolescência, eu fui também perdendo um pouco isso, E fiz muitos negócios ruins na minha vida até eu conseguir entender onde é que eu estava errando e recuperar o caminho, o caminho das pedras. Então é muito interessante isso, porque você veja, não é uma coisa que é nata na gente, é algo que você aprende, é algo que você desenvolve, e ao mesmo tempo é algo que você pode perder, se você não tiver realmente focado naquilo que importa, naquilo que interessa. Sim, show de bola. Quando você começou a conquistar mais independência financeira,
O que você destaca como grande diferença na vida da gente? Assim, o que tem de mais valor pra gente, né? Porque tem muita gente que às vezes quer ganhar mais dinheiro, mas a pessoa ainda não entendeu exatamente o quanto isso pode melhorar a vida dela, né? O quanto dá de liberdade, o quanto dá de opções, né? E eu acho que é importante a pessoa entender isso, ficar mais consciente disso, para realmente começar a ir atrás, né? Com afinco. Sem dúvida, Will, sem dúvida. Eu não posso dizer que o que despertou isso em mim foi algo muito nobre, né? Porque eu era muito jovem e a minha vontade de ganhar mais dinheiro era para consumir muito, né? Aqueles sonhos, né, juvenis de querer ter uma Ferrari, querer andar de helicóptero, querer ter um barco para dar as festas cheias de mulherada, ou seja, não eram motivos lá muito nobres, né? Ah, mas isso é normal, né? Acho que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo tem esses anseios, né? É verdade. Nessa época eu tinha aí 17, 18 anos, né? Quando eu realmente voltei a empreender com muita força, né? E ainda eram esses os devaneios que passavam na minha cabeça. Depois a gente vai crescendo, vai sossegando, vai formando família e também vai tendo experiências importantes no aprendizado do manejo da riqueza e você começa a perceber que muitas dessas coisas também são cristalizações mentais erradas que a gente tem a respeito da riqueza, né? Quando você conquistou sua independência financeira, você viu que você tinha mais liberdade, mais opções. Eu sei que você não mora no Brasil hoje, né? Que você já morou muito tempo. Você nasceu no Brasil, ficou muito tempo aqui e decidiu morar fora, né? Então, como que você enxerga essa questão? Você só conseguiu porque você já tinha uma situação boa, né? Então, quer dizer, te deu a liberdade de poder morar em outro lugar. Que tem muita gente que está infeliz hoje, não só se mora aqui no Brasil, mas está num trabalho que não quer, está fazendo coisa que não gosta, né? E quando você tem independência financeira, você pode se dar o luxo, né, de optar coisas que te dão mais prazer ou certos lugares que você pode ter mais qualidade de vida. Muito importante, você tocou num ponto muito importante. Primeiro, não foi nem a saída do Brasil, né? Foi quando eu morava em São Paulo e eu e a minha esposa, a gente já estava querendo ter filhos, tudo, e a gente considerava a vida em São Paulo um negócio muito bruto para a criança, né? As crianças sempre, né, precisando de proteção, sempre estando fechadas em algum lugar, né? Não podia soltar os filhos na rua. Isso já naquela época, isso foi por volta do ano 2000 mais ou menos. A gente já tinha essa preocupação com segurança, né? Depois ficou muito pior, né? Mas nessa época já a gente pôde mudar para o interior. Eu comprei um sítio muito bacana no interior e pudemos viver ali, criar as crianças ali, o que foi uma bênção tremenda para eles. Eles tiveram uma infância nadando em rio, tomando banho de cachoeira. E depois, né, quando chegou ali por volta de 2011, a gente já começou a sentir que ali também não estava legal, porque embora o sítio era uma maravilha, a cidade onde a gente tinha que levar as crianças para a escola também já começou a degringolar, né, naquela época, por volta de 2010, 2011. Para você ter uma ideia, era uma cidade no interior com 60 mil habitantes e já tinha 4 gangues, 4 grupos criminosos disputando o tráfico, né, na cidade, a bala. O Brasil é complicado. Então a gente começou a falar, não, isso aqui está muito ruim, está muito ruim. E era a época também lá do Lula, né, e Dilma e tudo, e a gente muito, muito insatisfeito com toda a situação econômica, política, de segurança. Então nós resolvemos sair do Brasil e também isso foi uma coisa que, claro, se a gente não tivesse condições financeiras, não tinha como ter feito, né? Então, claro que você ter uma condição financeira melhor, né, te possibilita muitas coisas, né? Que não seja a Ferrari e o barco, né? Mas que seja você realmente poder viver uma vida melhor, mais segura, né? E principalmente a liberdade de escolher, né? A liberdade de escolha é algo muito valioso. Tipo, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para lá, né? E você realmente só tem essa liberdade quando você tem condições, né, de bancar esse sonho e quando você não está preso a alguma outra pessoa que controla o seu destino porque é teu chefe ou teu patrão ou que você dependa. A palavra-chave é liberdade mesmo, né? Você poder escolher, você fala, não, eu quero fazer isso. E não ter que se preocupar, como eu vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro, né? Então, acho que ter independência financeira se resume nisso. É liberdade. Então, além de você consumir carro, casa e tal,
acho que tem esse lance de poder escolher aquilo que você julga hoje como melhor para sua vida, né? E eu acho que isso não tem preço. Então, realmente é um benefício fantástico. Porque eu vejo muita gente falando, porque dinheiro não traz felicidade. A felicidade não gira em torno só do dinheiro. Mas você ter essa liberdade, eu acho que vai melhorar muito a sua vida. Então, acho que a gente... É sempre bom lembrar disso, né? Agora, eu queria falar um pouco... Bom, você é um grande especialista na área dentro do mercado. Eu aprendi muita coisa com você sobre bolsa, sobre ações, investimento, tudo. Como é que começou, né? Você pode contar um pouco aí como começou a sua trajetória dentro do mercado? Se você trabalhou em corretora, como é que você conheceu esse mundo? Legal. Bom, quando foi por volta de 87, eu tinha entrado na faculdade de comunicação social, queria ser jornalista e depois queria ser publicitário. Na época, era a época do Washington Oliveto bombando e tal, né? E eu sempre trabalhei com comunicação, então eu falei, não, vou ser publicitário, né? Porque isso aqui dá muito dinheiro e é algo que eu gosto de fazer, né? Só que aí, cara, eu fiz um ano de faculdade e falei, não vou suportar ficar aqui 4 anos, né? Achei tudo muito ruim, achei os professores muito ruins e saí da faculdade no primeiro ano e com um colega de classe que eu conheci lá e que também pensava como eu, nós abrimos uma agência de propaganda. Eu falei, quer saber? Eu prefiro aprender fazendo do que passar 4 anos aqui escutando esse pessoal que não aprendeu até agora, né? Então foi meio o retorno do espírito empreendedor, né? E um pouco de loucura e responsabilidade também, que no fim acabou pagando bem, né? Eu montei essa agência de propaganda, fiquei com ela 7 anos, montei também um estúdio de gravação, porque eu era músico, né? E acabou se tornando uma pequena gravadora independente. Também fiquei por 7 anos com essas 2 empresas, dos 18 anos até os 25 mais ou menos. Só que aí, né, também chega uma hora em que, quando você começa a tomar contato com toda a burocracia, com toda a intervenção do Estado, né, na sua vida, o peso Cara, um problema terrível no Brasil, né? O peso das despesas trabalhistas, né? A dificuldade de você lidar com os empregados, deles compreenderem a relação, né, correta que tem que ser ali. E isso tudo começou a me cansar muito, né? Eram 2 empresas, eu fiquei 7 anos trabalhando pesado nas 2. E eu comecei a ficar muito cansado. E um dia eu pensei assim, falei, eu vou fechar essas empresas, eu não aguento mais. Mas eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado, né? E foi aí que eu comecei a estudar a questão do mercado financeiro. Aí por volta de... foi aí que entrou, porque aí eu pensei, eu imaginei assim, falei, olha, o mercado financeiro é um lugar onde eu posso atuar sozinho, sem precisar ter empregado, né? E com pouca interferência do governo, né? Eu tenho que ir lá pagar meu imposto de renda pelos meus lucros e acabou, né? Não tem esse monte de essa burocracia toda, de imposto. Exato, e junta comercial, isso e aquilo, e nota fiscal, blá, 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 né? Foi isso, basicamente, assim, que me levou ao mercado, né? Também, assim, naquele momento, o que estava acontecendo? O primeiro home broker surgiu no Brasil, né? Que era do Banco Cidade, chamava NetTrade. Então, pela primeira vez, as pessoas podiam... O primeiro home broker do Brasil. Poxa, legal. Só para quem não sabe, galera, isso aí é uma plataforma onde você opera diretamente na bolsa, né? Você entra no seu computador, abre um aplicativo na tela e você pode comprar e vender ações. Isso. E você pode fazer isso mesmo, não existia isso naquela época ainda, né? E quando apareceu, eu falei, nossa... Naquela época era só mesa de operações, né, João? Tinha que ligar, né? E, tipo, os caras ficavam na gritaria. Eu nem cheguei a operar isso. Eu comecei a operar através dos fundos no meu próprio banco. E aí, com o tempo, quando surgiu o home broker, eu falei, nossa, isso aqui é uma coisa muito bacana, né? Posso, de dentro de casa, estar operando diretamente. E aí foi. Aí começou e não parou mais. De lá eu vim até aqui, já são 23 anos desse caminho aí. Poxa, 23 anos de experiência. Como é que você... Agora, assim, você teve o interesse porque você achou que estava muito difícil ser empresário, estava um negócio muito chato, muito burocrático, né? Você queria uma coisa um pouco mais prática ali. Você viu uma puta oportunidade
dentro do mercado financeiro. Como é que você aprendeu de fato a mexer com bolsa, a mexer com ações? Porque a gente sabe que se o cara não aprende, o cara toma a sua pancada, né? Se o cara não sabe o que ele está fazendo, ele não dá certo. Se você está com 23 anos de mercado, é sinal que você aprendeu muito bem, né? Como é que você ficou bom nisso, Jonas? Como é que você ficou... Porque assim, eu realmente vejo que você é um dos caras que mais entendem, que eu conheço, um dos caras que mais entendem disso. Como é que você ficou tão bom nisso e como você descobriu uma rota tão vencedora aí para estar 23 anos tendo sucesso no mercado? Graças a Deus eu encontrei o caminho. Agora, eu aprendi como todo mundo aprende, né? Apanhando. Apanhando, perdendo bastante dinheiro, ganhando, perdendo, né? Mas chega um momento onde você tem que ter um clique, né? Onde você tem que falar, peraí, ou eu aprendo a fazer esse negócio ou eu tenho que parar, porque eu não posso ficar aqui no 0 a 0 ou ficando cada vez mais pobre, né? Só no vermelho. Eu comecei, quando eu entrei mesmo forte no mercado, foi depois do Plano Real, que veio logo a bolha dos mercados emergentes, né? Então eu meti 100% do meu capital em bolsa de valores e achei que eu ia ficar milionário, porque meu patrimônio dobrou em poucos meses, né? Eu falei, nossa, isso aqui é fantástico, né? Vou ficar milionário. E quando foi em julho de 97, eu conheci o que era um crash, né? O que era seu primeiro crash. Foi meu primeiro crash, em 97, que foi a crise dos mercados asiáticos emergentes, que logo depois veio a crise russa e a crise brasileira, tal, e eu passei todo esse período 100% comprado, com 100% do meu capital. Comprado em ações 100%. 100%. Nossa, você deve ter visto o capital ser dilacerado ali. Cara, eu primeiro vi meu capital mais do que dobrar, né? E aí eu falei, sou o novo Soros, né? E nos outros 3 anos seguintes, assim, eu vi ele voltar a ser menos do que eu tinha quando eu entrei. Nossa. E, nossa, cara, é uma sensação terrível. É uma sensação horrível. Eu sei bem como é que é isso aí. Eu fui pro fundo do inferno ali, mas, de novo, né? Foi graças a isso que eu acordei, né? Que eu falei, peraí. Mas você não ficou traumatizado com a bolsa? Porque muita gente fica traumatizado, começa a culpar a bolsa, não assume a culpa que fez besteira e sai da bolsa e não quer ver mais ações. Você não passou por essa fase? Olha, cara, a tentação de cair nessa foi muito grande. E dá para entender porque a maioria das pessoas reage assim. Graças a Deus eu não caí 100% nessa, porque assim, eu já tinha uma formação anterior que me fazia sempre chamar a responsabilidade para mim mesmo, né? Eu já tinha dentro assim da minha filosofia de vida assim, cara, se alguma coisa não deu certo, você tem a maior parcela de responsabilidade nisso. Então, trata de olhar onde é que foi que você errou, porque ficar culpando os outros não adianta, né? Mesmo quando você foi de boa fé numa coisa e o outro te enganou e te passou a perna, a culpa no fim foi sua de ser ingênuo de acreditar na pessoa, né? Então assim, eu aprendi isso muito cedo. Então, apesar de todo o trauma, que sim, fiquei sim traumatizado, tive noites sem dormir, passei um estresse terrível na época, eu tinha essa vozinha lá dentro dizendo, cara, o erro foi teu, o erro foi teu, o erro foi teu. Você tem que descobrir onde é que foi que você errou e consertar isso aqui. Ou sair para um canto e lá lamber suas feridas e pôr a culpa em quem você quiser, mas aí acabou para você. Você vai ter que voltar a abrir empresa, né? Então, acabou o mercado para você. Então, assim, levou um bom tempo, mas prevaleceu essa parte minha de falar, não, peraí, o erro foi meu, deixa eu descobrir onde foi, eu vou consertar e eu vou vencer. Esse é o mindset de quem realmente tem sucesso na vida, né? Quando chama a responsabilidade para si mesmo. Isso é muito importante. Todos os caras vencedores têm essa característica. E aí, mas assim, você começou a estudar com livro, você fez algum curso? Como é que você teve tanta informação assim dentro do mercado? Pois é engraçado. Naquela época, cara, não existia a quantidade de cursos, de gente operando que existe hoje, né? A gente não tinha muitas fontes para estudar. Eu acabei tendo que procurar muita coisa no mercado internacional, né? Muita coisa em inglês e tal. E tinha, assim, algumas pessoas com quem eu aprendi muita coisa nessa época. O pessoal que está aí até hoje, Márcio Noronha. Na verdade, o Márcio assim, foi o cara com quem eu mais aprendi, né? Pô, legal, né? Teve um livro muito importante que foi fundamental nesse caminho todo, que é O Investidor Inteligente. Eu li esse aí também. Esse livro é muito bom mesmo. Do Benjamin Graham, né?
E ali foi que começou a nascer a semente de que, nossa, eu preciso ter uma estratégia inteligente para lidar com isso aqui, porque isso aqui não é brincadeira de criança, o negócio é sério, né? E foi, assim, ao longo do tempo a gente vai aprendendo com os outros e tal, né? E depois foi surgindo, né? Aos poucos o mercado foi se formando, foi surgindo um monte de gente. Muitos daqueles que começaram na mesma época que eu foram criando escolas de investimento, a gente foi sempre trocando muita informação. Cara, escrevi no site do Baster, quando o site tinha nascido, né? Tive uma coluna lá. Nossa, que legal. O Leandro Ruschel, que hoje está em Miami, capitaneando lá a Liberta, né? Que é tem uma sociedade com a XP, tudo, foi meu aluno num curso que eu dei, né? Caramba, que legal, hein? Foi muito legal essa coisa, assim, muito do pessoal que começou comigo naquela época, hoje está aí no topo, e a gente aprendeu uns com os outros, né, cara? A gente aprendeu indo buscar e trocando informação. Agora, eu vejo que você tem uma pegada de análise técnica muito forte, né? Você tem aquele lance de você vai analisar todo o cenário, você gosta de ver os gráficos e fazer análise por lá também. Você começou com o livro... Investidor Inteligente. Isso, Investidor Inteligente, que é o mentor do Buffett, né? Isso. Que é o maior investidor de todos os tempos. E esse livro já traz uma pegada fundamentalista, que faz análise de vários indicadores de ações, não ligando tanto para os gráficos. Como é que você chegou nos gráficos e se você mudou de ótica, se você saiu dessa parte de fundamento da ação e ficou só nos gráficos, se você uniu tudo isso, e como é que foi esse lance? Cara, essa pergunta é sensacional, porque quando eu comecei, né, justamente por influência do Graham e desse livro, eu fiquei 100% fundamentalista. 100% fundamentalista. E também naquela época eu comecei a assinar alguns newsletters de investidores estrangeiros, e 2 deles falavam muito sobre a escola austríaca, né? E foi ali que também comecei a aprender um pouco sobre essa questão toda. Então, assim, era super fundamentalista, né? O que interessava para mim eram os múltiplos das empresas e o cenário macroeconômico, né? Agora, por um desses acidentes positivos do destino, né, eu participava de uma lista de e-mails, comecei a escrever umas análises ali, e o Márcio Noronha fazia parte dessa lista, né? O Márcio Noronha, para quem não sabe, é um dos maiores analistas técnicos do Brasil, se não o maior. Ele fazia parte dessa lista, ele gostou do que eu escrevi e me chamou para escrever na revista Time, né, que ele edita até hoje, é a primeira revista eletrônica dos mercados. E a pegada do Márcio sempre foi 100% análise técnica, né? Eu confesso que naquela época eu olhava para a análise técnica como você olha para uma macumba, assim. Eu falava, esse negócio isso aí é palhaçada. Isso aí é balela. Né? Isso aí é balela, tudo. Mas, assim, a convivência com o Márcio, né, e até essa troca, né, de insistir nos aspectos fundamentalistas enquanto ele insistia nos técnicos, começou a me mostrar, cara, que na verdade aquilo eram 2 linguagens diferentes para fazer uma leitura de um mesmo objeto, né? E eu comecei a perceber que as 2 tinham com o que colaborar na minha formação. Então, assim, tive muita sorte de estar do lado de um gigante, né? Pude subir nos ombros dele mesmo. E, cara, peguei um gosto muito grande, porque eu comecei a notar que tudo aquilo que eu fazia uma análise fundamentalista e publicava na Time, o Márcio me mandava um e-mail e falava assim, eu já cantei essa bola aí faz 3 meses. E eu comecei a olhar que era verdade, cara. Tudo aquilo que eu descobria via análise fundamentalista, ele já tinha dado o sinal através da análise técnica. Eu não falei, peraí, tem alguma coisa que eu preciso aprender, né? E aí comecei, cara. Comecei a estudar e me apaixonei de tal forma que posso dizer hoje, tirando um pouquinho a modéstia aqui de lado, que eu sou um dos melhores analistas técnicos que eu conheço, pelo menos. Eu adoro o assunto, eu adoro. Mas com certeza, porque a sua análise é muito clara e objetiva, né? Quando a gente vê a análise de outras pessoas, eles colocam tanta coisa na tela, tanto indicador, tanto negócio, que você já não... Você vê que está meio confuso. E você tem um método ali que você vai pôr nas camadas das mais importantes para as menos importantes e o sinal fica muito claro, né? Então eu acho que quando alguém assiste uma análise tua, o cara realmente entende, ele vê qual é a direção do negócio, né? Eu até queria aproveitar para falar, se você acha que o fato de você tinha começado nessa pegada mais de fundamentos, né, tudo, depois foi para os gráficos e meio que você viu que
tem como unir um ao outro, se é por causa disso que você tem uma leitura tão precisa do mercado, porque até é bom você falar um pouquinho disso, porque é impressionante como que você acerta, né? Os ciclos de alta e baixa do mercado, quando a gente fala de longo prazo, quando você tem precisão nisso, eu acho que isso é uma das coisas que faz o investidor realmente ter mais sucesso, porque quando ele está certo dentro de um ciclo de alta, ele consegue multiplicar o capital e quando vem um ciclo de baixa ele consegue se proteger, né? Como é que você conseguiu ficar tão preciso, né, nessa leitura do mercado? Cara, outra pergunta bem interessante, cara. A realidade é assim, né, cara? Você tem vários modos de observar e analisar um objeto, né? Mas enquanto você não esgotar todas as possibilidades, você não pode sentir que você tem realmente uma leitura adequada daquele objeto, né? A análise, no mercado o que é que você vê, né? Existe uma turma que defende que a análise fundamentalista é o grande graal. Por quê? Porque foi ela que fez o Warren Buffett se tornar o maior investidor do mundo, né? E, realmente, a análise fundamentalista tem muito valor, né? Se ela não tivesse, o Buffett não seria o maior investidor do mundo. Porém, né, por que é que não é todo mundo que consegue replicar os resultados dele? É porque existem alguns outros fatores aí, né? Então, não é só a análise fundamentalista. A análise técnica, por outro lado, é a mesma coisa, né? Você vê alguns analistas técnicos achando fundo, achando o topo direitinho, mas não conseguindo fazer isso em 100% do tempo, né? E isso acontece com todos os métodos de análise, né? Cada um desses métodos encontrou uma perspectiva de avaliar o objeto mercado, né? E se você ficar preso a uma dessas perspectivas, você nunca vai estar enxergando o todo, né? Eu também acho que porque antes de chegar ao mercado eu já tinha essa consciência, digamos assim, filosófica, né, de que os opostos, na verdade, eles se complementam, né, eles nem sempre precisam se sobressair ao outro, eu acabei achando assim, olha, eu não vou ficar no time fundamento, time, gráfico, entendeu? Eu quero aprender tudo aquilo que os fundamentos podem me ajudar, tudo aquilo que a análise técnica pode me ajudar, tudo aquilo que o ciclo austríaco, né, pode me ajudar, gerenciamento de risco. Então, na verdade, hoje eu uso esses 4 pilares, né? Gerenciamento de risco é importantíssimo, análise do ciclo austríaco, que é algo muito pouco conhecido ainda no mercado financeiro brasileiro, análise fundamentalista e análise técnica, né? Sem privilégio de nenhum deles. Eu acho que só depois que eu analiso o objeto, né, investimento, por essas 4 lentes, é que eu consigo então formar um palpite que na maioria das vezes se mostra mais acertado do que o pessoal que está preso ali em um único modo de ver as coisas, né? Poxa, que bacana, realmente é muito inteligente isso. E você, inclusive no último mercado de alta, que é o mercado atual, você, se eu não me engano, você acertou o mês certinho, né? Foi em janeiro de 2016. Pois é. Foi? Isso aí foi fantástico. Eu entrei em março de 2016, eu achei que eu fui preciso. Depois eu fui ver que a tua leitura foi janeiro de 2016, você deu call, né, que ia vir um mercado de alta pela frente aí. Não, mas aí na Bolsa Brasileira. Parabéns por ter entrado em março, porque tem gente que só está achando que é agora, quando bateu 100 mil pontos, que é hora de entrar. Isso, a Bolsa a Bolsa está ficando popular agora de novo, né? Mas você usou então esses 4 elementos, né, para fazer essa leitura, então? Sim, sempre. Sempre estou de olho nessas 4 lentes. Pô, né? Legal. Você pode falar um pouquinho mais disso, só para quem está em casa, só entender um pouco melhor desses 4 pilares que hoje você descobriu, depois de tantos anos de mercado, que são mega eficientes para você ser um investidor de sucesso. Bom, vamos lá. A análise fundamentalista, por exemplo, é a análise que você trabalha com os múltiplos de uma empresa, né? Então você pega ali lucro líquido, bruto, endividamento, diversos dados, né, operacionais da empresa e avalia eles através de alguns cálculos para procurar ter uma ideia de se essa empresa está cotada a um preço interessante no mercado ou não, né, se ela está subavaliada ou sobreavaliada. E então com isso você tem uma certa medida do valor real, digamos assim, da empresa, né? Acontece muitas vezes da empresa tem um potencial ali de valer R$100 e ela está sendo negociada a 50. Então é uma boa empresa para você comprar e esperar o mercado, né? Ela está descontada. Exatamente, esperar o mercado buscar o tal do preço justo, né? A análise técnica ela trabalha com a avaliação do movimento dos preços, né?
O preço, na verdade, cara, ele é o dado mais importante, né, da economia, né? Tanto que, assim, onde não há preço, não há economia, né? Os países socialistas que tentaram manejar o preço, né, que o governo manejava o preço, a economia é destruída. Então, assim, no livre mercado, né, a pressão entre compradores e vendedores, a tal da lei de oferta e procura, é quem determina o preço, né? E o preço, na verdade, é o primeiro dado objetivo que você tem. Então, avaliar o comportamento do preço, que é o que a análise técnica faz, é um jeito muito eficiente de você entender o que está acontecendo ali por trás, que é hiper complicado. É a interação de milhões e milhões de pessoas ali comprando e vendendo. Tudo isso está resumido no preço, né? O preço já reflete todas essas informações, né? Exatamente. Então, você fazendo a análise do preço, você acaba meio que por tabela já analisando todas aquelas informações subjetivas e super complicadas, né? Exatamente. Então, quer dizer, é uma forma bem prática de ver a situação, né? Isso. O Márcio Noronha sempre disse para mim, Jonas, o preço desconta tudo, né? Que é isso que você acabou de dizer, quer dizer, toda aquela loucura que acontece no mercado, que é impossível de você entender, é impossível até para o algoritmo mais potente de inteligência artificial conseguir matematizar isso aí, tudo isso está resumido no preço, né? Num dado muito simples e objetivo. Eu só, depois com a minha experiência com o tempo, acrescentaria nessa frase aí de que o preço desconta tudo, menos o futuro, tá? Legal. O preço desconta aquilo que está acontecendo naquele momento. É muito importante saber disso, né? E aí, só para terminar aquela tua outra pergunta, daí é que vem a necessidade, por exemplo, de você entender de gerenciamento de risco, porque já que o preço desconta tudo que está acontecendo agora, mas não o futuro, né? Como é que você vai inserir esse elemento do futuro na tua gestão, né? E esse é o grande problema do mercado financeiro, né? As pessoas têm uma ilusão de que você consegue de alguma forma prever o futuro através de diversos métodos, e isso é o grande erro, né? Esse é o grande mito que precisa ser destruído se você quer mesmo ter sucesso no mercado. O futuro a Deus pertence, ele não é previsível. Então aí você tem que desenvolver uma boa estratégia de gerenciamento de risco, porque apesar de você ter lá análise fundamentalista, te mostrando o real valor das empresas, a análise técnica te mostrando o que é que o preço está dizendo sobre o momento atual, você não sabe quando você acordar amanhã o que é que vai estar acontecendo. Exatamente. Então, para isso, você precisa também ter um bom conhecimento sobre gerenciamento de risco, né? Eu acho que gestão de risco é a chave para você ter sobrevivência no mercado, né? Se você falha na gestão de risco, por melhor que você seja, mais cedo ou mais tarde o mercado te engole, né? Exatamente. Porque ninguém consegue estar 100% certo o tempo todo. Exatamente. E eu gosto muito de uma forma que você faz a gestão de risco, né? Que é o método de realocação de recursos, né? Onde você tem uma porcentagem para cada classe de ativo e à medida que aquilo se distorce, você reequilibra a carteira, né? E é uma forma que obriga você a não ficar errado por muito tempo, né? Exatamente. Não ficar exposto a um risco muito alto, né? E eu acho que isso é um grande diferencial do seu método e acho que quem domina isso não tem como quebrar no mercado, vai sobreviver, vai multiplicar o capital, né? Me lembro uma vez que um amigo meu chegou para mim e disse, olha, o Warren Buffett tem 2 regras para você vencer no mercado, né? A primeira é não perca dinheiro e a segunda é não esqueça da primeira regra. Não esqueça a primeira. Agora, é impossível não perder dinheiro no mercado, né? Vez ou outra, você vai cometer um erro e vai entregar um pouquinho. Agora, o importante é você perder menos do que você ganha, né? Porque aí você cria a tal da esperança matemática positiva de que o seu capital, ao longo do tempo, vai estar sempre crescendo. Agora, como é que você não perde, né? Existem 1000 técnicas aí que as pessoas dizem para você não perder, mas a verdade, a única que funciona é uma que a primeira vez que eu tomei contato com ela foi justamente com o autor do Investidor Inteligente, o Benjamin Graham, que ele sugeria você manter metade dos investimentos em ações e metade em títulos do governo, né? E fazer essa realocação quando, por exemplo, as ações tivessem subido muito, né? Teu portfólio teria, então, sei lá, 70% em ações e só 30% em títulos. Você vender o excesso e voltar a ter 50-50, né? Ou seja, buscar sempre estar preparado para qualquer cenário, né?
E eu achei isso muito interessante, por quê? Porque ao invés dele ser um método preditivo, um método que falava, não, eu acho que as ações vão subir, então eu vou pôr 100% aqui, o que nunca dá certo, né? Dá certo uma vez, dá errado outra, você sai, na melhor das hipóteses, no 0 a 0. Eu achei interessante desse método é que ele trabalha olhando para o passado, né? Ele reage em cima de algo que já aconteceu, certo? Você investiu nos dois mercados, a bolsa já subiu, você vai vender parte do que já subiu. Você vendeu aquilo que você já lucrou, né? Isso que é legal, né? Você já Exatamente. teve lucro, aí você vende e parte para aquilo que está mais deficitário na carteira. Exatamente. E você não precisa estar certo quanto à classe de ativos que você escolheu, porque se for o contrário, por exemplo, se a bolsa estiver caindo, né? E os bonds, que são os títulos públicos, estiverem dando mais lucro, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o oposto. Você vai ter lucrado nos bonds, você vai vender parte deles e vai comprar as ações que, curiosamente, nesse momento vão estar mais baratas, né? Exatamente. Então, comecei a perceber aí que aí tinha alguma coisa muito, muito, muito importante para eu aprender. E mergulhei fundo nisso, mergulhei nesse assunto e acabei desenvolvendo o que é o método Trinos, né? A minha empresa chama Trinos hoje por causa disso, onde a gente define 3 classes de ativos, as 3 classes mais importantes, renda fixa, câmbio e bolsa, né? E você monta posições equivalentes nessas 3 classes, né? Então você tem um tripé aí que realmente impede que você encontre a ruína, né? É praticamente impossível que um portfólio alocado desse jeito chegue a valer 0 ou algo negativo, ou que você fique devendo, né? Então, é a primeira coisa, a primeira regra do Buffett, não perca dinheiro, né? E aí você só vai jogando com isso. Quer dizer, por exemplo, se a gente tem um período ruim na economia, que a bolsa despenca, o real despenca e o dólar dispara, você tem lá uma parte da sua carteira que está lucrando, é dela que você vai então realizar os lucros para comprar mais do que daquelas que caíram. O real caiu, bolsa caiu, então você vai comprar na baixa, né? Reequilibrou. Quando você tem, por exemplo, um mercado de alta na bolsa, você começa a lucrar na bolsa e perder no câmbio, né? Só que, de novo, um vai compensando o outro, né? Quando ela está muito desequilibrada, você começa a vender um pouco de ações e comprar de novo o câmbio. E o curioso é que, assim, sem a pretensão de acertar os movimentos futuros, você acaba acertando mais. Você acerta. Né? Por quê? Porque você está reagindo a uma coisa que já aconteceu. Você está vendendo um ativo por quê? Porque ele já subiu muito. Então, se ele já subiu muito, as chances dele continuar subindo por muito tempo são menores. Né? Exatamente. É um jogo de probabilidades. Eu acho que isso até cobre uma falha humana, que é aquela esperança infinita, né? Que você está no mercado de alta e você fala assim, eu não vou sair ainda porque essas ações vão continuar subindo e eu quero pegar todo o lucro. E aí nessa você acaba perdendo o time, que é muito fácil, né? E aí vem o mercado de baixo e varre todo aquele lucro que você tinha no papel, você já não tem mais, né? Esse método não, porque se você segue ele direitinho, ele vai pedir para você realocar. Quando houve as distorções ali, você acaba vendendo na alta e comprando e faz a compra na baixa, né? E não perde o bonde, né? Você não deixa escapar o time ali. Isso não quer dizer que você vai sempre acertar o topo certinho, o fundo certinho. Mas você vai aproveitar os movimentos. Né? Exatamente. E tem as duas coisas, né? Do mesmo modo que a gente não quer perder a alta e a gente quer acertar o momento de sair, quando vem a baixa, você também não sabe como reagir muitas vezes. Exatamente. Né? Você fala, não, eu vou sair porque vai cair mais. Ué, mas será que vai cair mais ou vai voltar a subir? Né? Aí você fala, não, vai voltar a subir, eu vou segurar. Aí cai mais um pouco. Aí você fala, não, acho que vai cair, eu vou vender. Aí você vende. A hora que você vende, no dia seguinte o negócio sobe. E aí você começa a ficar maluco, né? Porque você começa a reagir a estímulos de curto prazo no meio de um monte de ruído, né? Você não vai acertar mesmo o time. Isso foi o que eu vivi lá no começo, em 97, e olha que eu estava trabalhando com prazos longos, né? Eram meses e eu não conseguia reagir. Hoje as pessoas podem sofrer isso, cara, no intraday, trabalhando, né, dentro de um único dia. Então sim. A coisa é realmente muito perigosa. Se você não atentar para esse perigo, né, dos vieses cognitivos, tal, de como você não está habilitado a lidar mesmo com esse ruído todo, a tomar decisões corretas no meio de muito ruído, você realmente, a sua chance de ruína no mercado é enorme. E não é por outra coisa que a maioria das pessoas, infelizmente, chega no mercado, dura 1 ou 2 anos e é expelido com menos dinheiro do que quando chegou.
Infelizmente a grande maioria quando começa sem orientação, é isso mesmo, eu sou prova disso, você também contou a sua história aí. Então, porra, quem me dera eu poder saber disso exatamente quando eu comecei, né? Porque a gente sempre começa quebrando a cara e tudo. Mas, porra, valeu pela entrevista, Júnior. Acho que foi muito produtivo. Eu vou até falar pra galera que a gente falou de muita coisa aqui, deve ter tido muitas dúvidas, né? Então pode deixar as dúvidas aqui, porque o Jonas e nós já falamos que nós vamos responder as dúvidas de vocês num próximo vídeo, tá? Então se vocês quiserem, se vocês tiverem aí muitas perguntas, deixa aí nos comentários que a gente pode esclarecer melhor, né? Porque pô, aqui a gente passou um pouco superficial por vários assuntos importantes. Talvez vocês queiram saber um pouquinho mais, né? Então é isso, Jonas. Se quiser dar um tchau pro pessoal aí. Ô, Will, obrigado. Um prazer enorme poder falar pro teu pessoal. E estamos aí, vamos responder as perguntas. Eu gosto bastante dessa troca, tenho feito isso ao longo de toda a minha carreira. E tô louco para ver aí quais são as dúvidas do pessoal e vamos responder, cara. Show de bola. Então é isso aí, galera. Deixa aí nos comentários. Tamo junto, abraços e bons investimentos.